Gente, vamos para a palavra então? Eu queria hoje falar um pouquinho com vocês, estender o assunto, na verdade. Nós estamos falando sobre o Evangelho de João. Aliás, a Melissa, o Pedro também falaram sobre esse Evangelho, e eu queria estender um pouco mais sobre esse Evangelho. Pergunte por quê? Porque o Evangelho de João carrega uma cristologia muito alta. O Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos que mostram um Jesus que tem um início, no Evangelho de João, ele é o início. Ah não, vou falar até você pegar. Eu vou falar até você glorificar o nome de Jesus. No Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, ele tem um início. Ele é um Deus que se fez homem, sim, só que ele nasce de uma mulher. Já no Evangelho de João, ele não tem um início. Ele é o início. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é o início de todas as coisas, irmão. Sabe por que eu amo a Reino, ô Tomate? Sabe por que eu amo a Reino, ô Gile? Porque eu creio que essa igreja é a igreja mais apaixonada por Jesus da face da terra. Não precisa de muito para agradar esse povo, não. É só falar Jesus e eles já glorificam aquele nome que está sobre todo nome. Esse é o nome de Jesus. O nome que era, o nome que é, o nome ainda que há de vir. O nome de Jesus é glorificado no nosso meio. Ele é o centro de tudo que nós fazemos. Jesus, ele é o motivo de tudo que nós somos como igreja. Será que você está aí ou não? Hoje eu vim na paleta de vocês sem saber. Tem alguma conexão espiritual nisso? Tem que ter, não é possível. Por favor, fiquem atentos aí a qualquer momento para vocês cantarem, estarem junto comigo. Aliás, eu ia pedir para vocês cantarem uma música que vocês já cantaram também. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Ó, qualquer momento que vocês sentirem aí, encontrarem, deixa Deus usar vocês, amém ou não? Então esse Evangelho, nós vemos Jesus como sendo o princípio de todas as coisas. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Jesus, ele é o princípio de todas as coisas. No Evangelho de João, nós também temos o conhecimento da divindade desse homem Jesus. Nós vemos um Deus que se fez homem, enquanto nos outros 3 evangelhos, nós vemos um homem que foi elevado à estatura de um Deus. Isso é muito importante para nós compreendermos e sabermos mais da pessoa de Jesus e também da origem desse Jesus. Você está comigo? Diz um amém aí, Reino. Olha que interessante, no Evangelho de João, nós temos por 7 vezes uma expressão dita assim pelo próprio Jesus: eu sou. Repete assim comigo: eu sou. Por 7 vezes Jesus vai dizer eu sou. Ele disse em João 6,35, eu sou o pão da vida. Nós vamos falar disso daqui a pouco. No Evangelho de João também, no capítulo 8, no verso 12, ele disse, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, no verso 7, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. No capítulo de número 10, verso 11, ele disse, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, 25, ele disse, eu sou a ressurreição, eu também sou a vida. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E para finalizar, em João 15:1, ele disse, eu sou a videira verdadeira. Por 7 vezes ele se define, eu sou. E por que isso é importante para nós, Gustavo? Porque isso é relevante para nós? Porque cada momento que Jesus disse, eu sou, nós precisamos responder, eu preciso. Porque o que ele é revela a nossa necessidade. De novo, até você pegar e glorificar, o que ele é, revela a nossa necessidade. Se ele disse, eu sou o pão da vida, é porque nós estamos famintos e precisamos do pão da vida. Se ele disse que é a luz do mundo, é porque nós estamos em trevas e precisamos dessa luz. Se ele disse, eu sou a porta, é porque eu preciso passar por essa porta. Se ele disse, eu sou um bom pastor, é porque nós estávamos como ovelhas desgarradas. Nós estávamos sem um rumo, nós estávamos sem um local. Por isso que ele é um bom pastor, porque precisamos de um bom pastor. Se ele disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, é porque nós estávamos mortos e nós precisávamos ressurgir, e nós precisávamos de vida. Se ele disse, eu sou o caminho, é porque eu estava perdido, não sabia para onde ir. Se ele disse, era verdade, é porque nós estávamos na mentira. Se ele disse que era vida, é porque estávamos na morte e nós precisávamos da vida. Se ele disse que ele era a videira verdadeira, é porque antes nós talvez estávamos na falsa, mas hoje estamos conectados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Ele é o que precisamos, ele é o que precisamos, ele é a nossa necessidade, ele é tudo para nos fazer satisfeito. Olha para quem está do seu lado e fala, ele é tudo para nos fazer satisfeito. Cristo é tudo, irmão, para satisfazer o homem. Só se
Aplauda forte o nome dele. Isso. É a fonte de prazer. Só se você é apaixonado, cante isso aí. Eu quero conhecer Cristo. Ele quer ouvir a sua adoração. Ele quer ouvir você glorificando Ele. Você não ouve de mim essas palavras. Esse é o momento do noivo se conectando e falando com a sua noiva. Não sou eu falando com vocês. Quem sou eu para fazer isso? Imagine se faria sentido você levantar e dar alguma bronca na minha esposa, que é minha noiva. Não faria sentido você alinhar a minha noiva, você falar com a minha noiva. A mesma coisa é aqui, eu não estou falando com a noiva de Cristo, é Cristo que está falando com a noiva dele. Você está aí ou não está aí? Glória a Deus. E eu quero focar no eu sou o pão da vida, que é a primeira menção em João, no capítulo 6, verso de número 35. Ele vai usar essa expressão, esse primeiro ego eimi, que a gente chama. O eu sou é ego eimi. Você está aí ou não está aí? Em grego a gente fala assim. Olha para quem está do seu lado e fala assim: reino também é cultura. Eu queria focar com vocês então em João, no capítulo 6, e veja, por mais uma coincidência, o pastor Lucas, nada combinado, usou o texto de João, número 6, onde há a multiplicação do pão da vida. Já vou te falar disso daqui a pouco, você está comigo? Diz um amém. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, eu quero trazer para você 3 verdades sobre esse pão da vida. Porque como eu te disse, quando ele fala eu sou, nós precisamos responder com eu preciso, porque na verdade está revelando uma necessidade da humanidade, uma necessidade do homem. A primeira verdade sobre Cristo ser o pão da vida é que esse pão foi dado por Deus. Você pode repetir isso comigo? Cristo, o pão da vida, foi dado por Deus. Olha o que ele vai dizer no verso de número 32 de João 6. Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu. Esse ele estava falando do maná. Mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Irmão, você não recebeu Cristo porque você é lindo, maravilhoso ou faz tudo certo. Eu não recebi Cristo porque ele olhou para mim e falou: nossa, como eu gostei do comportamento dele. Nós não recebemos Cristo por nada disso. Nós recebemos Cristo por uma graça de Deus. Nós recebemos esse pão da vida porque Ele olhou para nós e com seu amor infinito para conosco, Ele simplesmente entregou esse pão para nós como um presente, como um dom. Você está aí, diz um amém. Ele veio de Deus e Ele foi dado por Deus. Nós podemos ver isso na miniatura do Evangelho, que é João, capítulo de número 3, verso 16. Coloca na tela, por gentileza. O que diz nesse evangelho? O que diz nessa passagem? Porque Deus amou o mundo. O que ele fez? Não, o próximo. Ele deu, repete comigo, deu? Ele deu o seu filho. Ele deu esse pão. Ele entregou para nós como um presente. Hoje nós não recebemos esse Cristo pelos nossos méritos. Nós recebemos esse Cristo pela graça dele. Você está comigo? Diz um amém. A segunda verdade sobre o pão da vida, sobre o pão de quem Deus é, de quem Cristo é que ele veio do céu. Repete assim comigo: este pão veio do céu. Olha o que o verso 33 de João 6 diz: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Por que isso é relevante para nós? Pergunte, por quê? Porque se fosse da terra, irmão, teria prazo de validade. Se fosse da terra, ainda que durasse muito, até a sua morte iria durar. Pode perceber que tudo que nós conseguimos conquistar com a força do nosso braço, apesar de a gente não levar junto conosco no caixão, aqui vai ficar, aqui vai morrer e tem prazo de validade. Quem já ouviu essa expressão? Meus pais diziam muito para mim: nada é nosso, filho. Nem a casa que a gente compra, nem o carro que a gente anda, porque se o governo quiser tomar, se alguém quiser tomar, eles conseguem. Ele sempre falou, né? Olha esses impostos, a gente paga como quem diz: eu estou pagando uma coisa que é minha. Veja, as coisas do mundo podem ter prazo de validade na nossa vida.
Agora, o que vem do céu não é como as coisas do mundo. O que vem do céu carrega uma característica do céu. Pergunte qual? Eternidade. O que significa que o que veio do céu dura para sempre. Se você não entendeu ainda, esse pão da vida que está em você, que é Cristo Jesus, ele não só está em você, ele vai permanecer em você. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Nós carregamos um elemento que é eterno. Nós carregamos um pão que amanhã, ou então no sábado, ou então no domingo, não se vai. Esse pão permanece em nossas vidas e não dura até a gente pecar de novo. Ele dura para sempre. O Cristo que desceu sobre você, o Cristo que foi dado por Deus, é um Cristo eterno, é um Cristo que dura, é um Cristo real, pleno. Será que a Rei não está aqui ou não está aqui? A gente vive o tempo diferente do mundo, porque o tempo que o mundo vive é o tempo presente. Nós vivemos a realidade da eternidade presente. De novo, para você poder entender, o tempo que o mundo vive é o tempo presente. O tempo que eu e você vive é a eternidade presente. É diferente. Porque quando Cristo voltar, a gente vai continuar com Ele. Quando Cristo retornar, nós vamos continuar na eternidade. Porque a eternidade já está dentro de nós. Você está conseguindo entender que não vai ser uma novidade para você? Talvez aos seus olhos sim, mas a plenitude dessa realidade vai se manifestar. Nós vamos sim dizer Abba Pai, nós vamos sim glorificá-lo. Mas entenda uma coisa, hoje para nós essa eternidade já é uma realidade. Para aqueles que receberam desse pão, comeram desse Cristo, hoje você já vive a realidade da eternidade. Olha o texto bíblico: esta é a vida eterna, conhecer ao Pai e conhecer o seu Cristo. Nós estamos hoje já vivendo a eternidade, porque nós estamos conhecendo Ele e prosseguindo em conhecer. E se você levanta a sua mão direita para o alto e a sua esquerda também, eu profetizo, Cristo vai se revelar a você ainda mais. Você terá o conhecimento dele ainda mais. Está escrito, Igreja Reino, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Você que carrega a vida, esse pão que está sobre você, eu declaro que você vai se alimentar ainda mais dele. Você vai conhecê-lo ainda mais. O que deveria acontecer só no tempo futuro já está acontecendo hoje na sua vida, em Cristo Jesus. A eternidade já é uma realidade para os seus filhos. Em Cristo Jesus, a realidade da eternidade já existe. E eu declaro que você vai se alimentar de Cristo até você ficar satisfeito. E só se você crê nisso, glorifica o nome dele aí. Eu estou aprendendo a estar 2026 cada dia mais que ele vai acelerar todas as coisas, inclusive o conhecimento do seu filho, inclusive o conhecimento de todas as coisas do seu filho. tudo perde o seu valor. A primeira coisa, ou a primeira verdade, é que ele é dado por Deus. A segunda, ele veio do céu. E a terceira, essa é que eu mais gosto. Essa impacta meu coração e mexe comigo, e eu queria chegar nela. A terceira verdade é que ele é o nosso alimento. Você pode dizer isso comigo? O pão é o nosso alimento. Repita uma vez mais, dizendo assim agora: Cristo é o nosso alimento. Em João, no capítulo de número 6 também, no verso 34, que é o próximo que nós lemos, diz assim: eles disseram, Senhor, dar-nos sempre desse pão. Quem quer sempre comer desse pão? Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. A sua fome na carne, irmão, tem um cardápio infinito. Tem muitas opções no cardápio para satisfazer a sua carne. Pode reparar que cada dia você acorda com uma vontade diferente para poder comer. Às vezes a gente parece que está grávido. Lá em casa, eu não sei se os casados também têm uma assim, mas tem dia que ela está com fome e ela fala: eu não sei o que eu quero, mas eu quero. Eu falo: me ajude a entender o que você quer, e nem você sabe. Está parecendo Nabucodonosor. Sonhou com um sonho que não lembrava, queria que os outros lembrassem. Sangue de Jesus. Veja isso.
O cardápio que satisfaz a nossa carne é infinito. O cardápio para de alguma forma alimentar a nossa carne, hoje pode ser hambúrguer, amanhã pode ser pizza, amanhã pode ser alguma comida, não sei. O que eu sei é que o cardápio para satisfazer o nosso interior, a nossa alma, é único. O cardápio para satisfazer o nosso interior é Cristo. Não tem nada mais que tenha a capacidade de satisfazer o homem, a não ser o Filho de Deus, e esse é Cristo Jesus. Sabe qual que é o curioso disso? Pergunte qual? É que às vezes a gente está cheio e não satisfeito. Deixa eu te explicar a diferença. Quem hoje está com fome aqui nesse exato momento, às 9h29 da noite, levanta a mão e diga: eu. Todo mundo, né? Se você é crente, você está com fome. Eu nunca vi crente dizer o contrário. Levanta de novo quem está com fome, só para eu poder usar alguém de exemplo. Duda, você está com fome do que hoje, Duda? É mulher, né? Ela falou que só está com fome. Tem algum homem aqui para facilitar? Você está com fome do que, meu querido? De sushi? Tô sentindo que o Gili vai pagar na minha vida, Gili. Tô brincando. Você está com fome de sushi? Você está com fome mesmo? Amados, se eu desse agora para ele pizza, e ele comesse essa pizza, ele estaria cheio, sim ou não? Mas não satisfeito. Porque ele só estaria satisfeito se ele tivesse aquilo que ele queria, que era sushi e não pizza. Chegaria um momento de tanto que ele comer a pizza, ele ia falar: não aguento mais. Ele talvez até diria, como força de expressão: estou satisfeito. Só que ele não estaria. Porque eu queria satisfazê-lo? Sushi. Se você não entendeu, eu vou te dizer. Nós podemos procurar qualquer coisa mundo afora. E nós podemos estar cheios. Mas se nós não tivermos Cristo, podemos estar cheios, mas nunca satisfeitos. A única coisa que satisfaz o homem e o nosso interior é o pão da vida. Aquele que come do pão da vida, Igreja Reino, não volta a ter fome. Aquele que crê no pão da vida não volta a ter sede. E eu vou declarar que esse pão da vida vai ser impartido na sua casa, na sua família. Vai ser impartido em todos os lugares que você pisar a planta no seu pé. Cristo não só estará em você, Cristo vai se manifestar a partir de você. As pessoas correrão atrás de você e dirão: eu também quero desse pão. Eu também quero estar satisfeito como você é satisfeito. Eu também quero estar satisfeita como você é satisfeita. As pessoas terão fome do Cristo que está em você, porque Ele já é uma realidade nessa igreja. Ele já é uma realidade em você. E só se você crê nisso, aplauda forte ao nome de Jesus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada será que você pode mais cantar me isso aí, satisfaz. E uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Sabe qual que é o interessante? Que nessa passagem que nós lemos, Jesus usou o maná que alimentou o povo hebreu na travessia do deserto. Perceba que esse maná já era um símbolo de Cristo, que alimentava os nossos antepassados. Agora ele já é realidade, porque ele já vem em terra. Você está comigo? Diz um amém. Porque ele é o nosso alimento no presente. E se não bastasse ele nos alimentar no passado, nos alimentar no presente, está escrito em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 7, de que Ele dará aos vencedores de comer do maná escondido. Irmão, Ele era o nosso alimento, Ele é o nosso alimento. E ainda no reino vindouro, na próxima era, Ele continuará sendo o nosso alimento. Cristo sempre vai nos satisfazer, no tempo passado, no tempo presente, nas eras por vir. Cristo sempre será o nosso alimento. Eu acredito e creio que Cristo vai nos satisfazer, e nada e nem ninguém, irmão, vai conseguir
roubar a satisfação de Cristo. Agora veja, para a gente finalizar. Você conhece aquela passagem que foi lida aqui na generosidade, falando sobre a multiplicação dos pães? Quem lembra dessa passagem? Acredito que todos nós já ouvimos várias vezes. É uma passagem muito poderosa, ela se repete por 2 vezes. Ok? No Evangelho de João, nós conseguimos ver claramente as 2 multiplicações dos pães. Agora, quando você entende que Jesus é o pão da vida, você entende essa passagem, que na verdade ele não multiplicou apenas os dois peixes, ok? E também os pães. Na verdade, o que ele fez? Ele se multiplicou e deu à multidão. Se você não pegou, ele é o pão. Quando ele pede para todo mundo sentar, e ele parte aquele pão, agradecendo a Deus, levantando seus olhos, agradecendo a Ele, e Ele dá alimento suficiente para aquela multidão. O que na verdade Ele está fazendo é multiplicando Ele mesmo. O que na verdade Ele está fazendo é multiplicando quem Ele é e depositando sobre toda aquela multidão. Só que tem um detalhe muito poderoso, eu quero finalizar com isso. Pergunte qual? Ele não dá diretamente para a multidão, Ele dá para os discípulos entregar para a multidão. Se você não pegou, eu falo. É a minha e a sua missão, levarmos o pão às multidões. Por isso nós temos uma causa, reino. Por isso nós temos uma causa, reino. Esse evangelho do reino, esse evangelho do reino, esse Cristo, esse pão, esse que Jesus confiou a nós, Ele impartiu a nós, Ele deu a nós, Ele confiou a nós. Nós vamos pegá-lo, não só para nos satisfazer, mas para nós satisfazermos as nações da terra. Nós vamos levar esse pão a todas as pessoas, a todos os lugares e ambientes, porque Ele depositou o suficiente, não só para nós, mas para as nações da terra. Você, irmão, tem uma missão da parte de Jesus Cristo, levar esse pão adiante, levar Cristo adiante, porque as pessoas estão famintas lá fora, as pessoas estão querendo da mesma vida que você recebeu. Ele não só quer que você receba, Ele quer que você também parta com outros. Será que a reino está aí ou não está aí? Veio a mim com seus olhos, com os seus olhos Ele chama. Eu perguntei, levanta sua mão pro alto, cante isso. Santo é o teu nome, Jesus. sorrindo me disse, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Se você é como muitos crentes que eu conheço, que acredita que carrega pouco desse pão, a tal ponto que você não tem suficiente para dar para as pessoas, quebra isso hoje. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Você não precisa saber de teologia, você não precisa saber da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Você não precisa ter um esboço, você não precisa ter um sermão para você pregar e falar desse pão. Você só precisa falar da sua experiência. Você só precisa falar, eu estava com fome. Você só precisa falar, eu estava faminto e agora não estou mais, porque eu encontrei aquele que satisfez a minha alma. Eu encontrei aquele que me completou. Eu encontrei aquele que me satisfez. E eu quero só falar para você, Ele pode fazer o mesmo com você. Irmão, você vai se surpreender com o poder desse pão. Você vai se surpreender com o poder dessa vida. Você vai se surpreender com os testemunhos que vão rodear você. Será que a reino está aqui ou não está aqui? Glória a Deus. Fiquem de pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração com vocês. E eu queria que você orasse e falasse: Senhor, eu me encontro nessa noite como aqueles que estavam dizendo: me dê todos os dias de comer desse pão. Se você for mais ousado ou ousada, você vai dizer também: Senhor, eu me encontro como pobre de espírito, porque eu entendo que esses são aqueles que nunca estão satisfeitos de Ti. Nós queremos mais. Não estou vivendo de glórias e experiências passadas.
e nem das presentes, Senhor Jesus. Nós queremos mais, níveis maiores. Acelera a nossa vida espiritual. Acelera o nosso conhecimento de quem o Senhor é. Será que a Reino pode orar isso? Será que você pode orar isso? Será que você pode dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, me dê mais de comer desse pão. Visita-me lá no meu secreto, na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios, aonde eu estiver, que o Senhor possa crescer em plenitude. Ah, Jesus, obrigado, Pai. E para alguns que talvez estejam aqui, nunca fizeram uma oração pública, reconhecendo Jesus e Cristo como o Senhor da sua vida. Está escrito que aquele que reconhecer diante dos homens, Jesus diz: aquele que me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei também diante do meu Pai, diante dos anjos. A confissão pública é muito importante na nossa jornada de fé. E se você nunca teve o privilégio de dizer: ei Jesus, eu te aceito. Ei Jesus, eu quero comer desse pão. Ei Jesus, eu quero começar a me alimentar dessa vida. Eu quero a vida eterna habitando dentro de mim. Você pode fazer isso hoje. Todos estão de cabeça abaixada, com os olhos fechados. Esse momento é particular seu e dele, dele e seu. É um momento de uma confissão sua, aonde você está dizendo: Jesus, eu quero começar a se alimentar da sua vida. As coisas da vida lá fora não me satisfazem. Eu preciso daquele que é o pão verdadeiro, que vai satisfazer o meu interior. Se você é esse ou essa que quer fazer pela primeira vez essa oração, levanta sua mão para o alto que nós vamos orar. Levanta sua mão direita para o alto. Que Deus te abençoe aqui, que Deus te abençoe aqui, que Deus te abençoe ali, que Deus te abençoe ali no fundo. Oh meu Deus do céu, tem mais alguém que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Se tiver, levanta sua mão, que Deus te abençoe ali, meu querido. Que Deus abençoe vocês. Vocês que estão levantando a mão, coloca a mão no coração agora. Coloca a mão no coração e repita essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor me deu o privilégio de ouvir a sua palavra. Obrigado porque eu sei que é o Senhor que me escolheu e não eu que estou escolhendo o Senhor. Obrigado porque o Senhor está me dando desse pão. Obrigado porque o Senhor a partir de hoje se torna o meu Senhor. Obrigado Jesus, obrigado Deus. Eu te entrego a minha vida, a minha família, tudo que sou e tudo que eu tenho, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Reino, pessoas saíram da morte para a vida. Reino, pessoas reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa é a Reino, entregando o pão para aqueles que estavam com fome. Esses somos nós, Reino. Será que você pode cantar isso? Se eu tenho a Ti, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de Ti.